Bem-vindos e bem-vindas ao podcast sobre diálogo interreligioso em Odivelas. O meu nome é Janine Osman e sou psicóloga no setor de Igualdade e Cidadania da Câmara Municipal de Odivelas. No episódio de hoje do podcast sobre diálogo interreligioso em Odivelas, vamos falar sobre o hinduísmo. E temos o privilégio de ter connosco Surya Shangal, da comunidade hindu... Shangalal, peço desculpa, da comunidade hindu de Portugal, Templo Radha Krishna e também Pradip Latkum e Nit Jolie, do Templo de Shiva, Santo António dos Cavaleiros. Bem-vindos, obrigado por terem aceito o nosso convite para participar aqui no podcast sobre diálogo interreligioso. Para conhecermos aqui um pouco melhor o hinduísmo, vamos agora colocar aqui algumas questões que eu vou pedir aqui a vossa ajuda para conhecermos aqui um pouco melhor e sintam-se à vontade para complementarem as respostas também. Pradip, queria começar aqui com uma oração, certo? Isso mesmo. Portanto, nós nas práticas que fazemos de atividades na cultura hindu, e já agora, portanto, o hinduísmo nós consideramos mais como uma cultura, uma civilização, ou seja, mais do que uma religião, uma cultura, uma civilização que engloba vários aspectos culturais, sociais, religiosos, científicos, e, portanto, consideramos mais como uma cultura ou civilização e não só como uma religião. E, portanto, nós nas práticas que fazemos, em todas as atividades, no início fazemos um pratna, uma oração. Okay. No fundo é para chamar as boas energias, as energias positivas, para que o evento corra bem ou para que esta prática corra bem. Okay. Portanto, temos aqui connosco o sacerdote do Templo de Shiva, que é Nitin Joshi, o nome dele é Nitin Joshi, que fará uma oração, pedi que ele fizesse uma oração para início, digamos assim, da nossa conversa amigável. Okay. Então, Shastriji. Jai Shri Krishna, Om Namah Shivaya. Vande Deva Umapatim Shuragurum, Vande Jagadikaranam, Vande Pannagabhushanam Mrugadaram, Vande Pashunam Patim, Vande Shurya Shashanka Vahani Nayanam, Vande Mukundam Priyam, Vande Bhakta Janasrayancha Varadam, Vande Shivam Shankaram, Vasudeva Sutam Devam, Kansachanuramardanam, Devaki Paramanandam, Krishnam Vande Jagadgurum, Krishnam Vande Jagadgurum. Jai Shri Krishna. É isso, Krishna. Portanto, no fundo, a mensagem é louvar ou cumprimentar tudo o que são deuses, energias positivas, saudar, no fundo, aquilo que é positivo para a vida. No fundo, foi uma saudação a uma panóplia de entidades, nomeadamente Shiva, e, portanto, que, no fundo, traz essas boas energias para qualquer atividade que nós conhecemos. E, portanto, uma das formas de que nós cumprimentamos no hinduísmo é esta. Portanto, é com as duas mãos juntas. Portanto, Jai Shri Krishna é uma forma, Aramadeva ou Namaste, Namastê é mais correto. Não é mais correto. É o universal. Sim, é mais conhecido, não é? Namastê é um sinal de respeito divino para com quem eu estou. E foi modificado esse termo, não modificado por obrigação, mas por cada vez que nos cumprimentarmos, dirigir-me a palavra de Deus, ao nome de Deus, a evocarmos o nome de Deus. E daí vêm diferentes formas de cumprimentar. Se eu não tiver ninguém, eu não tiver identificação com ninguém, eu cumprimento Namastê a todos os indivíduos, está tudo bem, ou o público todo em si, todos está bem. Se eu estou perante uma confissão ou para uma comunidade que processa a religião de Deus Shiva, de Om Namah Shivaya, depois de Krishna, Jai Shri Krishna, depois de Deus Swaminarayan, Jai Swaminarayan, e por aí adiante. Portanto, consoante aquilo que eu estou a seguir, é como eu cumprimento. Mas o cumprimento universal é o Namastê. Namastê, ok. Então, começando aqui pelas questões, Pradip, pode-nos falar aqui um pouco sobre se tem um livro sagrado ou escrituras sagradas? É uma questão curiosa porque, comparando com algumas religiões que nós conhecemos, o hinduísmo não tem uma única escritura sagrada, portanto, ou um livro que é seguido, digamos, como religião. Na parte religiosa, digamos que as escrituras ou os ensinamentos estão divididos em duas partes que se chamam, uma delas chama-se Sruti
e outra Smriti. Smriti, digamos que são ensinamentos que foram revelados de uma forma divina, portanto, que eram transmitidos por oralidade, por, digamos, os sábios chamados rishis, que faziam, digamos, com meditação e com uma ligação direta que tinham ao divino, que colhiam esse conhecimento e o divulgavam. Portanto, nesse grupo está incluído os Vedas, que digamos que são o que nós consideramos as escrituras mais antigas e que identificam ou dão início a esta cultura, civilização hinduísmo. E os Vedas são divididos em 4 partes, que é o Rig Veda, que é o Yajurveda, Samaveda e a Atharva Veda. Portanto, digamos que são escrituras, são ensinamentos revelados diretamente por uma entidade divina. O outro grupo é Smritis, que digamos que já são associadas a autores. E, portanto, já são transmitidos de uma forma mais literária e onde estão incluídos algumas conhecidas, como é que eu vou dizer, literaturas como o Manusmriti, os Vedangas, o Mahabharata, e do Mahabharata foi retirado uma coisa que se chama Bhagavad Gita, que é também um livro que os seguidores de Krishna, digamos que utilizam como ensinamentos, de onde também se é extraído o Ramayana e depois uns Puranas, por exemplo, o Shiva Purana, cuja atividade nós vamos ter no Templo de Shiva, mas depois falamos mais à frente. Portanto, digamos que em termos de escrituras ou de ensinamentos, são nestes 2 grupos. Surya, para o hinduísmo, o que é Deus ou quem é Deus? Para o hinduísmo, para qualquer confissão, Deus é algo divino, algo supremo, omnipotente e omnipresente. Para os hindus, existe um único Deus, o Criador deste universo, e que disse que nos deu, fez-nos a criação e deu-nos as normas de conduta. Mas também disse, quando vocês no universo, no mundo, estiverem a portar-se mal, entre aspas, eu, Deus, descerei à terra para corrigir o que está mal e para dar o amor aos meus devotos. E nesse sentido, Deus vem à terra e porque é omnipotente e omnipoderoso, vem com diferentes formas para a terra, está igual ao homem, cumpre o que tem a cumprir e depois vai-se embora. Essa descida de Deus à Terra chama-se os altares e que se vocês virem nas igrejas, existem diferentes figuras que não são diferentes Deus, mas diferentes formas de descida de Deus à Terra. Nessas imagens, então, temos essa descida. Então. Exatamente, são os altares. Existe um único Deus, a quem nós podemos chamar o Paramatma, que depois desce e vai criando estas imagens. Neste momento, segundo se consta, temos aí 24 altares, não todas identificadas ou veneradas, algumas sim, as últimas veneradas e, portanto... Eu, se calhar, podia complementar, se me permite, permite sempre. Que, digamos que a entidade divina, na minha perspectiva e em alguma literatura que tem havido, está dividida em 2 formas, pessoal e impessoal. Pronto, e na forma pessoal, foi o que a Surya descreveu. Na forma impessoal, há um conhecimento da Brahman, uma coisa que é eterna. Brahman, não é o Deus Brahma, que depois podemos falar. Brahman, um conceito infinito, um conceito impessoal, um conceito que digamos que é mais filosófico, mais metafísico. Mas o hinduísmo também é conhecido por ter milhentos deuses. Não é? Portanto, como a doutora Surya, como a Surya estava a dizer, digamos que no hinduísmo considera-se que Deus existe em todo lado e em todas as coisas. Nós, por exemplo, no Templo de Shiva, veneramos uma coisa que é uma pedra. É o Shiva Linga. Portanto, mas que é uma representação de Deus que tem um significado. Pronto, pode ser utilizado para cada um, por cada um de uma forma diferente. Mas, portanto, por um lado, às vezes é visto como tendo milhentos deuses, portanto, politeísta, mas, por outro lado, também pode ser considerado monoteísta porque acredita que o Criador é só um. É só um. Exato. Passando aqui à próxima questão. Quais é que são as principais crenças e princípios fundamentais? O hinduísmo, como, pelo menos em alguma literatura que existe,
tem uma data, ou é datado de há cerca de 6.000 anos BCE, portanto, antes da Era Comum, para não falar antes de Cristo. E, no fundo, baseia-se em 4 conceitos, que é o Dharma, o Artha, Kama e Moksha. Sim. Portanto, no fundo, o Dharma, que é um conjunto de códigos de ética que os hindus, se seguirem, terão uma vida feliz e próspera. O Artha, que é, digamos, como é que eu vou dizer, práticas terrenas para atingir a vida plena, a felicidade, como, por exemplo, desenvolvimento de conhecimento, de amizade, de amor, de casamento, de saúde, etc. Uma outra faceta é o Kama, que é a procura de prazer. Nós temos que estar dividido em digamos que há uma ciência, entre aspas, que é a procura do prazer, tanto sensorial, tanto sensorial físico, como mental. Portanto, é o Kama. Um dos exemplos que às vezes pertence a este grupo é o Kama Sutra. Sim. Que tem origem no então, hinduísmo, que se insere neste, digamos que nesta crença, neste princípio do hinduísmo. E depois o outro, que é o Moksha. O Moksha, digamos, são todas as ações de libertação do que nos prende à vida terrena e que nos irá, como é que eu vou dizer, encaminhar para a vida, como é que eu vou dizer, poderá ser terrena ou não, portanto, isto porquê? Porque uma das coisas que nós acreditamos no hinduísmo é o karma e o samsara, ou seja, é um ciclo de encarnações, reencarnações, até atingirmos a perfeição ou até digamos, que juntarmos-nos àquela entidade que é Deus. Portanto, o moksha, no fundo, é uma fase, é uma crença, um princípio do hinduísmo que, digamos, que está mais ligado à parte, digamos, que final da vida, digamos assim. Acreditamos na existência de Atman, portanto, de uma alma, de uma energia, seja como se quiser ser atendido. A vida do hindu tem 4 fases. Está dividido mais ou menos em 4 fases, que é o Brahmacharya, que é a fase de aprendizagem. Sim. Portanto, que tem a ver com aqueles 4 valores, aquelas 4 crenças que comecei por dizer, que é o Kama, Moksha, Dharma e Artha. Portanto, as 4 fases da vida de um hindu começa com o Brahmacharya, que é a fase de aprendizagem, Grihastya, que é a fase de formação de um lar, digamos que da atividade profissional, de início da atividade profissional. Uma outra fase que é a Vanaprastha, que é, digamos que a fase de início de retirada da vida comum, nomeadamente poderia ser equiparada no Ocidente com a reforma. Portanto, digamos fazendo esse paralelo. Que é, no fundo, a diminuição daquela atividade juvenil ou não só. E depois, no fim, uma fase que é o Sannyasa, que é o corte completo com tudo o que são laços familiares, de amigos, etc. As questões mundanas. As questões mundanas. Uma das imagens que às vezes é difundida são os sadhus, os ermitas, que vão para os Himalaias e vivem lá em meditação. É uma fase que... mais dedicada à vida espiritual. Dedicada e desatachada, porque já o Vanaprastha, que é anterior, também já é, digamos, mais dedicada à vida espiritual. Uma preparação para essa fase, não é? A ideia é mesmo cortar com tudo que é laços e desligar-se da vida terrena, digamos assim. Portanto, que é a fase da sannyasa. Então, a pergunta que lhe fez, dentro dos princípios, segundo o hinduísmo, existe a aceitação da lei da karma, da lei da atma e reencarnação. Isto é, além de considerarmos que há só um Deus e diferentes altares, mas a lei do karma quer dizer que eu, neste mundo, faço todos os karmas que eu faço, sou responsável pelos meus atos que faço e, consoante os atos que eu pratico, vou reencarnar naquilo consoante os atos que pratiquei. Portanto, eu já nasço com os meus karmas, vou para o que eu sou neste mundo, ou quando eu nasço neste mundo, eu nasço com os meus karmas. E o que é que isso quer dizer? O hinduísmo explica porque é que o Deus, que é supremo, que criou o universo, criou os homens, porque é que os homens não são todos iguais. Porque é que conhece doente, porque é que conhece cego. Tem a ver com esta questão dos karmas. Exatamente. Portanto, eu nasço com essas deficiências, ou não, ou com riqueza, ou não, ou muito pobre,
pelos meus karmas que eu pratiquei. Durante esta vivência aqui, eu tenho como ensinamentos melhorar esses karmas e atingir o que ele acabou de dizer, o moksha. Essa a minha filosofia aqui. Portanto, é muito importante para nós a lei da karma, a lei da reencarnação, a atma-reencarnação, portanto, consoante os karmas, a nossa alma, ou algo interior, força espiritual interior, que vai reencarnar até conseguir libertar e deixar de estar no ciclo de vida e morte e vida e vida. Então, se uma alma precisar de trabalhar, não ter os assuntos resolvidos ou estas questões do karma resolvidos, pode então precisar de reencarnar mais vezes. Sim. Até os ter resolvidos. Exatamente. E outra coisa que a filosofia diz, única altura ou única vivência minha em que eu posso ultrapassar ou purificar os meus karmas é no ser humano. Portanto, o ser humano para o hindu é muito importante, é uma etapa muito importante desse alma ou atma que reencarnou o homem. Portanto, temos que aproveitar, e eu ensino, temos que aproveitar o máximo para poder atingir aquilo que é a essência da vivência aqui neste... Porque enquanto reencarnação pode-se reencarnar em Posso qualquer ser. reencarnar em pedra, planta, água... Animal. Tudo. Portanto, a ideia, para complementar só, é, digamos, o aperfeiçoamento da alma. E, portanto, as reencarnações, o ciclo das reencarnações é no sentido de aperfeiçoar a alma para atingir o fim, que é juntar a Brahman, o infinito, o imanifesto, Deus, o que se quiser pensar. E, portanto, esta experiência que nós temos é uma aprendizagem, é um enriquecimento. Ok, obrigada. E agora falando aqui um pouco sobre as principais comemorações e os seus significados, Surya. De uma forma breve, porque haverão imensas, com certeza, não é? Pronto. É assim, como sabem, é uma filosofia muito antiga, muito melhor já tem, pelo livro que nós temos, o primeiro livro, que é o Rig Veda, está escrito há mais de 10 mil anos. Portanto, nós já existimos, essa filosofia já existe há muitos anos, mas a contagem do tempo vem do tempo do rei Vikram, que começou a contar o nosso calendário. E desde aí para cá, nós estamos agora neste ano em 2073. Estamos no ano 2080, vamos passar para o 2080. Já estou atrasada nisto. Pronto, portanto, a contagem é essa, portanto, não contando com o que já passou, mas a contagem vem a partir daí. Então, o calendário indiano, composto por 12 meses, como qualquer um, em cada mês, ou normalmente em cada mês existe uma festividade. O calendário de 12 meses normalmente é um calendário lunar, 30 dias, 30 dias até a lua cheia, depois de 15 dias até a lua cheia, 15 dias até a lua nova. Pronto, mas isto são 30 dias. Se considerarmos com o calendário gregoriano, o que é que acontece? Temos meses certos e, portanto, é tudo muito certinho, mas aqui, como temos 30 dias, há de haver faltar dias para completar o que é o calendário universal. E para isso, o calendário hindu, ao fim de 2 anos e meio, acrescenta mais um mês. Ok. Pronto, como acrescentamos aqui um dia também em fevereiro, exatamente, 4 anos, exatamente. Até há um mês para completar estas... fazer o acerto. Exatamente. É o mês chamado Adig, e que normalmente é considerado um mês de Deus Divino, de Purushottam, e que é dedicado a parte do mês a dedicação a Deus. Portanto, dedicarmos a Deus. Independentemente desse mês, um calendário inteiro, vamos começar pelo princípio do calendário, como começamos. Começamos por o nosso Natan Varsh, que é o primeiro dia do ano. E o que é que nós festejamos? Acabou um ano, vamos entrar no outro ano, e vamos festejar a alegria de entrar no outro ano. Vamos festejar agradecendo a Deus, Ele é que é o dono de nós todos, é que nos dá, e portanto um agradecimento a essa entidade divina para um ano que entra, que a gente possamos caminhar para esse sentido de melhorar e ser melhor do que o ano anterior. Celebramos uma celebridade, quer de casa, quer das confissões nas comunidades, e nós nos encontramos
perante entidades divinas, fornecemos diferentes, inermes variedades de comida, ofrendas, e exatamente isto. E depois compartilhamos essas ofrendas perante a todos que lá estiverem. Em casa faço o mesmo. Portanto, qualquer festividade nossa é festejada quer nas comunidades, nos templos, como assim em casa. Se os templos têm este tipo de procedimento, em casa também existe. Uns mais, outros menos. Mas pronto, consoante a capacidade de cada um. Portanto, é um ano que começa a desejar, a pedir que nos dê a entidade, que nos dê força, orientação, porque o nosso este ano seja melhor ao que o ano passado. Depois temos o segundo dia do ano, que é o Bai Beach, é o reencontro dos irmãos. É uma maneira dos irmãos viverem o seu passado, comemorarem aquilo que foram e pronto. Juntam-se, comem e pronto. Porque o hinduísmo dá muita importância à família. Há muitas... A família, o ponto fulcral de todo o hindu, porque é daí que vai ser dados os ensinamentos essenciais da parte espiritual, da parte religiosa e não só, portanto, da parte dos ensinamentos. Sim. Portanto, é o pilar, a família é o pilar. Depois temos o Makar Sankranti, que é o único dia que é igual em todos os anos e que eu coincido com uma data fixa do calendário gregoriano, que é o 14 de janeiro. E porque é essa a importância desse dia? É porque o Sol sai de um signo e entra noutro, portanto, agora eu não sei os signos todos, mas entra no signo de Makar, e que vai no sentido norte. Norte, para os hindus, é um sentido de libertação. E, portanto, é muito importante. Estamos a entrar num ciclo, ou num signo de libertação, portanto, é muito importante. E nós festejamos atirando os papagaios para o ar, festejamos os papagaios. Mas, sob o ponto de vista espiritual, festeja-se fazendo dádivas. Tudo o que eu fizer da parte espiritual é importante e é nessa altura, ou nesse dia que eu aproveito para fazer isto. E distribuímos por entre nós doces feitos ali. Depois temos o Vasant Panchami, que não é mais do que o fim de inverno e começo da primavera. Estamos na primavera, a natureza está bonita e nós também precisamos estar. Floresce, exatamente. E, portanto, é muito importante essa data a festivar a entrada da primavera que nos vai levar ao bem-estar. No fundo, assim, o inverno é deprimente, mas a primavera já não é deprimente e, portanto, é festejado essa data. Depois temos o Mahashivratri, que é festejado o nascimento de Deus Shiva. O calendário hindu é do mesmo Maha, é bem mais importante e é chamado o nascimento de Deus Shiva. Portanto, é quando nasceu em vários sítios o Shivlinga, como ele está a dizer, portanto, que é emergência da representatividade do Deus Shiva nessa imagem. Depois temos o Holi, que é a tão conhecida festividade pelos ocidentes. A festa das cores, que às vezes conhecida pelas cores. Sim. Também tem as duas significados. O Holi simboliza uma vitória do mal para com o bem. É uma história de uma criança que nasce já com muitos poderes divinos e que acredita em Deus, mas o pai não é a favor disto, é bem mais pior, é um demónio, entre aspas, e faz tudo para que essa criança consiga seguir essa filosofia, ele não consegue. E faz tudo para que ele esqueça isto, esqueça Deus, e portanto, mas não consegue, até que tenta matar essa criança. E não consegue também, o pai cada vez mais furioso, então pede ao rapaz para lhe mostrar quem é o Deus, e ele explica-lhe. Portanto, essa criança, com o que aprendeu de Deus, não deixou de acreditar em Deus, e para ele o Deus era mais importante. Ultrapassou, tendo Deus consigo, ultrapassou todos esses obstáculos que vai e mostra-nos quando Deus estiver connosco. Nós conseguimos, portanto, Deus tem que estar connosco. E então, isso é a história do Holi, e com isto, como há vitória, as pessoas festejam atirando cores. As pessoas, estamos alegres, vamos vir atirando cores. Ao mesmo tempo, é uma face ou uma festividade em que queremos estar com Deus. A gente quer ser Deus, a gente quer ter iluminação de Deus. Então, é como se fosse pintarmos
com as cores da divindade. Pronto. Aí é esse o significado. Portanto, eu tenho que caminhar para Deus. Depois temos o Ram Navami, que é o nascimento do Deus Rama. Nesse mesmo dia, e agora vou fazer um desvio um bocadinho, é festejado também o nascimento de Deus Swaminarayan. Agora vamos sair por aqui, porque eu não vou continuar a filosofia de Deus Swaminarayan, porque é muito mais complicada. Claro. É o que eu sigo, mas pronto. Depois temos o Hanuman Jayanti, que é também o nascimento de Deus Hanuman. Ele não é Deus, ele é um devoto do Deus Rama, que é muito considerado porque é um devoto que nos ensina na vida dele como eu atinjo, como eu chego a Deus. Com que tipo de... do lado prático. Exatamente. Que tipo de devoto eu tenho que ser para eu atingir ao Deus que eu quero. Então, a vida dele é um exemplo. Embora com a imagem de macaco, portanto, ele consegue mostrar a nós, na sua vivência, que todo Atma, embora nessa forma, pode atingir Deus. Daí a explicação de que temos essas diferentes formas. Depois temos o Narciso Jayanti, que é uma imagem metade homem, metade leão, que apareceu exatamente naquela fase em que festejamos o Hari, que é o Prahlada, e portanto ele vem à Terra naquele momento para proteger o Prahlada. Depois temos uma outra que é o Rath Yatra, que é uma festividade em que as entidades divinas são postas numa carruagem bonita e fazem uma peregrinação pela cidade. O que é que isso quer dizer? A nossa vida é esse caminho. Mas na minha vida eu tenho que ter Deus, entregar a Deus, entregar-se a Ele próprio para me encaminhar. Portanto, é uma maneira de eu fazer o meu caminho nesta terra, entregando tudo o que eu tenho, as minhas rédeas, a Deus para me orientar. Este é o significado da Rath Yatra. Depois temos o Guru Purnima, e agora vamos entrar numa festividade muito importante para nós, porque o Guru Purnima é a Dia dos Mestres. A que nós festejamos aqui o Ved Vyasa, que foi um dos mestres que foi escritor de vários livros épicos da nossa filosofia. Mas o mestre não é só isto. O mestre aqui, esse dia do Guru Purnima, é festejar o dia do mestre para com os mestres, gurus espirituais, mestres espirituais. Ou mesmo para os pais, porque os pais são os meus mestres. Os professores são os meus mestres. Portanto, é um dia importante para nós festejarmos a todos que nossa vida sejam mestres. Ok? Depois temos o Raksha Bandhan, mais uma festividade que não tem nada a ver com a religião. É uma maneira de a irmã mostrar o amor que tem para com o irmão, e o irmão faz uma promessa de proteção à irmã. Portanto, é a relação de irmã para com o irmão. Depois temos o Ganesh Chaturthi, que é festejar o nascimento do Deus Ganesha, okay? Que é muito importante qualquer evento religioso que nós praticamos. Qual a importância de Ganesha? Portanto, é muito importante nas nossas preces. Depois temos o Shraddha Paksha. O que é isto? O Shraddha Paksha é 15 dias do mês em que nós lembramos os nossos entes já partimos. Nós temos no calendário gregoriano o 1 de novembro, dia de Todos os Santos. Nós temos estes 15 dias em que nós festejamos ou lembramos a cada ente que morreu. Cada um, quando eu morro, tem uma data e os familiares lembram-se. Então é essa data ou nesse dia que eu festejo. Mas eu não sei. Não me lembro. Já foi há muitos anos. Então eu tenho um dia em que eu lembro-me de todos eles e, portanto, é lembrar. Portanto, são 14 dias que eu festejo ou faço evocações aos meus entes que partiram. Ok. Depois temos o Navratri, que é a festa mais vivida por todos os hindus. Não é mais do que, como eu digo, em diferentes fases as pessoas pediram a Deus para a proteção. E nos Navratri, o que é? Estávamos numa época muito má em que as entidades pediram a Deus e a Deus deu a força divina a uma deusa, Durga, e disse: agora lutem. Deu-lhe as armas todas, lutem. Então elas lutam e conseguem vencer o mal e demoram 9 dias para fazer isto. Esses 9 dias é o Navratri, em que nós veneramos todas as entidades femininas. Com o quê?
com danças. O nosso amor em dança. Agora estamos a falar em dança. Sim, sim. Há as orações, mas aqui não. Aqui nós dançamos. Com a Aqui nós dança. louvamos essas entidades divinas, agradecendo o que fizeram para conseguir vencer. Depois temos o Sharat Punima, de onde tantos luas cheias. Esta é muito importante para nós. É uma lua cheia especial. E especial. É porque nesse dia o Deus Krishna esteve a brincar estas danças típicas, o ras, com as camponesas, com as camponesas dele. Portanto, começa por aí. E, portanto, é muito importante é festejar essa Deus com as suas devotas. Sim. E depois temos o último dia do ano, que é o Diwali, que não é mais do que as festas da luz. Nós acabamos o calendário, depois desse Navaratri acabamos o calendário, estamos no fim do dia, estamos a querer receber o outro ano, então as casas são decoradas com luzes, para ver se faz a luz no próximo ano. É uma festa da família. E, portanto, normalmente as famílias juntam nesse dia para comemorar o dia. Porque no outro dia é festividade, que é o Ano Novo, é festividade não só com a família, mas com a sociedade em si. A comunidade também, E não é? exatamente isto. Obrigada. Portanto, é um calendário bastante rico em comemorações, e aqui só falámos de algumas, mas... Algumas, sim, não é? sim. Então, passando aqui à próxima questão. Em termos aqui das atividades religiosas ou tradições, pode-nos falar um pouco? Nós estivemos a falar um pouco sobre Sim. isso, aliás, a Súria Sim. complementaria com uma também, ou com atividades e que nós, digamos, damos mais ênfase no templo de Shiva, que é o Mahashivratri, portanto, que é a noite de Shiva, ou dia e noite de Shiva, que é um dia muito auspicioso para todos os hindus. Esse é um dia fixo no calendário? Não, é um dia, portanto, ou seja, é um dia fixo no calendário lunar. Exatamente. Mas como Portanto, o nosso calendário do dia a dia solar, é o Gregoriano solar, e portanto depois já há ajuste, ou seja, todos os anos não calha na mesma data no calendário solar, mas no calendário lunar é uma data fixa. Mas pronto, é um dia muito auspicioso em que as pessoas jejuam, as pessoas, digamos que é um dia de meditação, é um dia onde as pessoas têm a consciência de que digamos que todos os corpos celestes, digamos, as estrelas são todas com um alinhamento que potenciam a nossa energia. Portanto, tudo que nós fizermos de bom vai ser ampliado. Portanto, é um evento, é um dia e noite, portanto, não é só, chama-se Shivratri, que é noite de Shiva, mas é comemorado dia e noite. Normalmente, nesse dia também, as pessoas não dormem. Portanto, as pessoas que acreditam não dormem. Portanto, e nós temos digamos que um líder cultural, que é o Sadhguru. Ele advoga, por exemplo, estar numa posição ereta durante a noite. Porque as energias que estão a fluir, se nós não estivermos nesta posição, ou bloqueiam ou não fluem. Portanto, é prática comum. Ajudar a fluir, então, essas energias. É prática comum estar à noite e não dormir. Portanto, estar ereto. Todas as nossas festividades em que nós celebramos o nascimento das entidades divinas, em princípio, as pessoas jejuam. Não é um jejum como se faz nos ismaelitas, que é aqueles idos em que estão um mês inteiro a jejuar, e que é quase que obrigatório. Para nós, isso não é obrigatório. O jejum não é obrigatório. Sim. Compreendendo o que é o jejum, porque é que faço o jejum, aí eu sou livre de o fazer. Portanto, o que é que implica a liberdade que eu tenho de o fazer? Eu percebo o que é. Imagino que eu sou devota de Deus Krishna. Para mim, ele é a entidade máxima. Sim. E eu quero atingir a ele. Portanto, o jejuar, para mim, é uma maneira de me dedicar naquele dia específico o mais tempo possível com as coisas que ele me ensinou. Portanto, é o meu crescimento espiritual para com a entidade que é minha íntima. Sim. Há pessoas que são devotas de Deus Rama. Exatamente. Portanto, nesses dias, nós jejuamos. Esse jejum tanto pode ser sem nada, sem nada mesmo 24 horas, pode ser só com líquidos, pode ser com um certo número de alimentos que nos é permitido durante o dia de jejum. O que importa é, nesse dia e nessa entidade divina que eu acredito, eu tenho que chegar o mais próximo possível
daquela entidade. Eu quero atingir a ele. Portanto, no fundo, é a minha filosofia da vida. E, portanto, eu diria que, assim, no geral, o hinduísmo comemora a vida. Portanto, desde a sua concepção até à morte, comemora a vida. Portanto, já quando a mulher tem no seu útero, quando está grávida, há rituais que são feitos portanto, para bem-aventurança da criança que vem. O nascimento de uma criança é um momento muito importante também na cultura. Sim. Por exemplo, o nome é escolhido tendo em conta as posições celestiais, consultando um sacerdote, consultando um astrólogo para ser auspicioso, e normalmente o nome é um nome que tem alguma vibração, portanto, que tem algum significado. As primeiras sílabas são escolhidas de acordo com as posições celestiais e por astrólogos e por conselhos de sacerdotes ou por orientações do sacerdote. Sim. Portanto, mesmo o nascimento e depois, por exemplo, o casamento ou, digamos que a escolha de um parceiro também é um momento muito importante na cultura, civilização hindu. E, por fim, a própria morte é um momento que tem um ritual especial, que, digamos, que é feito com alguma atenção, porque, no fundo, é a preparação para a vida ou para a encarnação a seguir, ou, eventualmente, para contribuir para a libertação, para, digamos, para atingir Brahman ou juntar-se ao divino, digamos assim. Portanto, em relação a comemorações significadas, digamos que, se eu puder pôr o hinduísmo todo num chapéu, sim, o hinduísmo comemora a vida. Portanto, digamos que orienta para um desenvolvimento pessoal, e esse desenvolvimento pessoal vai contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Portanto, ou seja, eu não quero desenvolver a sociedade num todo, primeiro começo por desenvolver como pessoa, e isso vai contribuir para o desenvolvimento da sociedade. É a forma como eu vejo o hinduísmo, sim, mas, como eu disse, não tem dogmas, não tem uma escritura sagrada, não tem um caminho único. Tem vários caminhos, e as pessoas, digamos, que optam por caminhos que são mais agradáveis, ou que fazem mais sentido, ou podem optar por nenhum. Também há uma escola no hinduísmo que não acredita em Deus. São chamados Charvakas. Não acreditam em Deus, portanto, mas também faz parte do hinduísmo. Ok, obrigada. Agora, ia colocar esta questão a ambos, uma vez que representam aqui 2 templos, falarem-nos um pouco onde estão localizados e quais são os dias de culto. Pode ser, doutora Jurema, queria começar? Perguntam-me da localização dos horários. Então, sim, em questões de localização, Lisboa está completa, entre aspas, com a santa pessoa que nós temos, com 4 templos. 4 templos. Um deles é o Templo Radha Krishna, e assim, eu não me identifico com o Templo Radha Krishna. Eu participo com a comunidade do Templo Radha Krishna para a divulgação destas coisas, e, portanto, o Templo Shiva, onde pertence aqui o Pradip, o Templo de Bapsa, que é a Missão São Minarain, e depois temos um outro quarto, que é na Portela, que é uma igreja pequenina, que é o Templo de Mataji. Qualquer um desses templos, os rituais, entre aspas, ou o que se faz naqueles tempos é igual em todos eles, talvez diferenciando algum horário, meia hora, uma hora, não sei o quê. O que acontece ali, todos os dias de manhã, existe na cerimónia, que é o Arti, de manhã e à noite. E o que é esse Arti? O Arti é louvar a entidade divina. À noite fazemos o mesmo, de manhã, ao louvar, eu estou a agradecer à entidade divina ter-me dado mais um dia para viver. À noite faço esse louvor para lhe dizer obrigada por ter acabado o meu dia, e ficamos por aí. Portanto, esses são essenciais rituais que existem em cada templo. Sim. Se um começa às 7, outro começa às 7h30, outro começa às 8. Já são pequenos ajustes cada um faz com a sua. À noite a mesma história. Um às 6, outro às 7, outro às 7h30. Portanto, não é por ali além. Portanto, exato. Aqui na zona de Lisboa, então, temos esses 4 templos. Exatamente isto. Ok, obrigada. E agora, falando aqui sobre uma questão que é a dieta vegetariana. Vamos falar um pouco sobre a dieta vegetariana? Portanto, é uma questão curiosa. Tenho ouvido algumas, como é que eu vou dizer, alguns conceitos ditos mesmo por hindus. Na minha opinião e no meu entendimento, portanto, o hinduísmo advoga ou traça caminhos
para uma série de práticas para uma vida saudável, Sim. para uma vida feliz. E como, por exemplo, praticando yoga, por exemplo, para o bem físico e mental, por exemplo, dança, música, conhecimento religioso, portanto, para isso é que servem os templos e, às vezes, algumas palestras que existem, dadas por sacerdotes ou por gurus, digamos, que são pessoas mais versadas em escrituras e ensinamentos religiosos e filosóficos. E, obviamente, para uma alimentação uma alimentação equilibrada e saudável. Diria eu que, em algumas regiões da Índia, se pratica o vegetarianismo por questões religiosas, mas também por questões culturais. Mas há regiões na Índia que não. Portanto, que não são. E, mais uma vez, pegando naquela base de que no hinduísmo não há obrigatoriedade, não há uma regra, não há, pronto, há, digamos que, preceitos, há caminhos, há ensinamentos. O ensinamento tradicional é, digamos que, a prática do vegetarianismo. Mas eu englobava mais e diria que é a prática de uma alimentação equilibrada e saudável. Eu, por exemplo, não sou vegetariano. Eu sou vegetariano e não vegetariano, porque eu como. E, por isso mesmo, não deixo de me considerar hindu. Sim. Assim não há essa obrigação de quem quer ser mesmo. hindu ou quem é hindu. Não há aquela ideia de que se é hindu tem de ser isto. Não há essa ideia. Mas a prática é advogada, nomeadamente pelas pessoas que seguem a religião ou que, digamos, que nos dão os ensinamentos, é uma prática vegetariana. E já agora é uma prática lacto-vegetariana. Não é bem aquela vegan que nós conhecemos. Sim. Embora depois haja escolas que também seguem, digamos que a prática vegan vegetariana. Sim, mas o que é mais comum é serem vegetarianos. Lacto-vegetarianos. Eu vou dar uma chega a esse vegetarianismo. Porque é que é vegetarianismo no hinduísmo? Há bocado dissemos que eu, com santos karmas, posso reencarnar. Sim. Pronto. Depois, o hinduísmo diz, na minha conduta, eu não devo matar ninguém. Ahimsa. Portanto, eu não devo cometer isto. E o ahimsa tanto faz matar outro ser como matar-me a mim próprio. Isto é condenado. Sim. Portanto, eu sou responsável pelos karmas que pratico. Okay? Sim. Portanto, a ahimsa é uma das características essenciais do hinduísmo e, portanto, além disso, Deus criou todos os seres com os seus aparelhos digestivos diferentes. Isto é, um homem tem uma dentição, um aparelho digestivo, o gato tem outra, o leão tem outra. Portanto, Deus, quando criou esses diferentes seres, criou o seu aparelho digestivo, a começar na dentição e acabar nos intestinos, diferentes. Adequados para a dieta própria de cada um. Exatamente isto. Pronto. Portanto, no hinduísmo, o vegetarianismo faz parte. Só porque eu não devo matar, Deus não permite que eu mate alguém para o meu sustento. Porque Ele dá-me. Ele dá-me condições para eu sobreviver. Se Ele dá condições a uma formiguinha para sobreviver, vai-me dar a mim também. Portanto, esta é a obrigatoriedade, entre aspas, de ser vegetariano. Claro, voltamos outra vez. Não há rigidez para um hindu. Cada hindu é responsável pelos seus karmas. Portanto, cada um faz o que achar que deve fazer, que sabe bem estar aqui a fazer. Portanto, é preconizado o vegetarianismo por esse ponto de vista, mas não a obrigatoriedade de encostar a faca, agora tu tens de ser. E eu percebo porque é que eu sou vegetariana, ou porque é que eu tenho que ser vegetariana, e eu sou vegetariana. Aqui os sastrias têm uma característica diferente. Dentro do vegetarianismo ainda, abstém-se de cebola e alho. É uma particularidade. É uma particularidade. E porquê essa abstenção? Porquê? Porque eles querem crescer espiritualmente, querem estar com Deus. E o alho e a cebola têm duas características. Enquanto medicamente, cientificamente, esses produtos são ótimos para efeitos circulatórios. Sim. E, portanto, até se preconiza alho aqui, cebola aqui, mas para quem quer seguir um caminho espiritual, quem tem que estar com Deus, eu vou comunicar com Deus, e quando estou com Deus, Ele cria em mim sentido agressivo, cria-me coisas agressivas dentro de mim. E, além de mais,
eles têm rituais a fazer para estar com Deus. Quando eu como o alho, eu quando como cebola, o que é que fica na minha boca? Aquele hálito forte, não é? Esse hálito, eu não vou ao pé de Deus para fazer isto. Portanto, é um crescimento espiritual, é um respeito pela entidade divina, é por isso que eles têm esse alho e cebola. Ok. Embora sejam ótimos para a saúde, Sim. mas quando eu quero crescer espiritualmente, eu tenho que fazer essa seleção. Ok. Já agora, complementava com mais o seguinte. Os seres vivos são todos, Sim. incluindo as plantas e os vegetais. Portanto, a ahimsa, digamos que advoga a não violência. Sim. Para bens pessoais, digamos, para proveitos pessoais. E isso inclui também as plantas e os vegetais. Nós temos um grupo dentro do hinduísmo que se chama os Jains, por exemplo. Eles nem plantas colhem. Portanto, eles não matam plantas. Porque o colher uma planta Sim. é matar uma planta. Ok. Portanto, eles Nos advogam... não tudo que nasce por baixo da terra. Os Jains advogam a não violência extrema, nesse sentido. Ok. Portanto, eles nem plantas, eles não colhem, não matam. Sim. Eles comem aquilo que já está, digamos, no chão, que a natureza Ok. Por eventualmente... exemplo, numa árvore, os frutos Os frutos que que caírem caem, é o por que eles vão exemplo, comer. exatamente, É isso. ou de ofrendas de pessoas, ou, por exemplo, uma das características dos Jains é eles até tapam a face para que inadvertidamente não engulam nenhum insecto, nenhum animal que esteja no ar. Portanto, digamos que é uma prática ou é um entendimento extremo desta questão do ahimsa. Sim. Ok. Portanto, eu não considero que, pelo facto de matar uma planta, que estou mais ahimsa ou menos ahimsa. Sim. O matar, obviamente, é uma palavra forte. Sim. Mas nós precisamos nos alimentar e o ser humano, digamos que é discutível, mas o ser humano ou o humano, não sei se foi feito só para comer vegetais. Eu acredito que não. Sim. Que a biologia não é dessa forma. Mas é discutível, pronto. Mas tem a ver também com aquilo que falámos, a questão da flexibilidade, não haver a obrigação disso, não é? Exato, sim. Obrigada. E agora, uma curiosidade, Surya, a questão aqui de muitos hindus, e aqui estamos a falar tanto de homens como mulheres, terem um símbolo no meio da testa. Podes falar um pouco sobre isso? Falamos. O símbolo na testa é uma identificação de. Se falarmos no sexo masculino, é uma identificação de qualquer filosofia religiosa que eu siga. Seguidores de Deus Rama têm digo consoante o mestre, pois, seguidoras de Krishna têm um símbolo que identificam-se como eu sou seguidora de... Ou seja, por esse símbolo eu consigo logo identificar qual é o Deus que estou a seguir. Exatamente. Os homens que estão a seguir a filosofia de Deus Swaminarayan também têm a sua identificação. Portanto, é uma identificação da fé que eu estou a seguir. Portanto, ao longe eu identifico, é a mesma coisa que nos clubes esportivos. Eu ponho uma camisola vermelha, eu já sei que é de Benfica. Então, assim, ou ponho um cascol, já sei que... Sim. Falando daquilo há pouco que estava a falar, dos cumprimentos, eu se souber que a Surya segue uma determinada fé, posso logo adaptar o meu cumprimento a essa fé. Nas mulheres já tem um significado diferente. É um símbolo da beleza, é um símbolo que todo traje hindu é acompanhado dessa beleza, mas a partir do momento que a mulher se casa, e portanto de diferentes cores, consoante o fato que eu visto, e pronto, mas no momento em que se casa, essa diversidade acaba passando a ser um símbolo vermelho. Ok. E mais, existe nas mulheres casadas um símbolo que é específico da mulher casada, que é um cindur aqui, que é posto no meio também aqui. Exatamente. É posto pelo marido no dia do casamento, considerando ela como a esposa, e é isso que vai manter. Portanto, o símbolo do casamento é esse símbolo. E mais, nós não temos alianças. As alianças não fazem parte de nós, mas existe um fio próprio, que chama-se Mangalsutra, e que é também um símbolo de uma mulher casada. Portanto, para me distanciar de uma mulher casada, este símbolo passa a ser vermelho. Poderá ou não, consoante. Isso agora já é como digo,
não vou encostar a pistola à mulher que está casada e que não põe. Ponto final. Portanto, eu sinto-me protegida com isto, eu sinto-me bem com isto, então eu ponho. É a mesma coisa com o fio. Portanto, antigamente as mulheres andavam com isto, sem isto não andavam, mas hoje em dia, da maneira como está o Ocidente, ou da maneira como está a Índia, as mulheres não andam sempre com aquilo. E se andarem, pronto. Portanto, é o significado de uma mulher casada. Mudamos agora para a viuvez. Sim. Estamos vivas, tudo isto acaba. Deixam de ter estes símbolos. Tudo. E não usam nenhum símbolo? Não. As viúvas, quanto muito. E se forem, vamos lá ver, crentes em alguma entidade, podem pôr uma coisa que é feita de cindur, que é tom amarelo, mas normalmente elas não andam. Então pode ser uma forma de também sabermos que aquela senhora é uma pessoa viúva. Se eu andar ali e se eu vir uma mulher, porque antigamente a mulher viúva identificava-se pelo traje branco, que elas andavam sempre, como existe no cristianismo ou nas outras confissões, em que as mulheres andam de preto. Pronto, mas isso, o preto já deixou de existir, não é? Não tem significado eu andar sempre de preto porque estou viva. Pronto. Portanto, porque a vida vai continuar e eu não preciso de me, perante a sociedade, identificar como tal. Porque o viver está dentro de mim. Assim Exato. como nas mulheres indianas existia esse símbolo de viver com uma roupa branca e que já não me dava. Mas depois a mulher começou a pensar, exatamente como no Ocidente, não é obrigatório andar de branco. Portanto, não diferencia pela roupa, mas diferencia pelo símbolo da testa. Okay. Eu complementava que é a explicação que eu costumo dar também às vezes quando me perguntam. Eu considero também o bindi, ou o chanlo, ou o sinal na testa, como um símbolo de abertura para a clarividência. Se nós virmos algumas imagens de Shiva e de alguns deuses, há uma coisa que é considerada, e no yoga também é considerada, que é o terceiro olho. Nós concentramos-nos, quando nós nos concentramos, em que ponto é que nós nos concentramos? Normalmente é no centro. Nós estamos concentrados, onde é que estamos a concentrar? Estamos a concentrar numa zona, mesmo nós inconscientemente, quando nos estamos a querer concentrar, ou quando nos concentramos, é um ponto aqui no meio. E é chamado o terceiro olho. É o olho da clarividência. E, portanto, o assinalar, nomeadamente nos templos, quando nós visitamos um templo, e pedimos a bênção a um sacerdote, ele, uma das coisas que faz é colocar aqui um sinal. E esse sinal é um sinal de abertura para a clarividência. Significa que eu estou aberto para que o conhecimento chegue, para que eu evolua a nível de conhecimento. É uma das imagens de Shiva também. Portanto, há gente que utiliza como imagem de Shiva. As mulheres utilizam, porque eu acho que são mais clarividentes que os homens. Depois a escola que é de yoga, eles com esta questão da clarividência. Exatamente. Okay. Esta questão, eu acho que também já falámos aqui um pouco com aquilo que a Súria tinha-nos falado, que era, alguns deuses hindus têm características animais. Portanto, tem a ver com esta questão de a forma como eles desceram à Terra. E não só. Portanto, tudo tem simbologias. Portanto, às vezes, estas imagens são de artistas, são como é que eu vou dizer, de artistas que viram na sua mente essa forma de representar aquela divindade. Uma das divindades muito conhecidas é o Ganesha, o deus Ganesha, que tem a cabeça de elefante, um corpo gigantesco e que, curiosamente, é visto sempre com um rato. Portanto, eu diria que uma grande parte das imagens de divindades hindus têm acompanhados um animal. Okay. Não são necessariamente com a própria divindade. Por exemplo, Ganesha e há mais 2 ou 3 que são representados mesmo como forma de animal. Como o Shri Hanuman também. Mas diria que os animais aparecem nas imagens pessoais, cá está, das divindades com animais, como sendo veículos de transporte. Okay. E com significado. Por exemplo, voltando ao caso de Ganesha, nós não podemos pensar, mas como é que uma entidade, um ser tão grande, pesado, forte, se vai transportar num rato? E a simbologia, um dos é exatamente esse que Ganesha quer transmitir. Que, independentemente do tamanho, nós somos igualmente importantes. E, portanto, um rato
é capaz de me transportar. E eu dou a importância devida, não pelo facto do seu tamanho. Por isso é que também está representado ao lado da divindade. Exatamente, porque está ali. Ele Exato, considera sim. aquilo como importante. E, por exemplo, a tromba é sinal de... o corpo é sinal de poder, de força. E Shiva, o veículo de Shiva é um touro, que significa poder. Portanto, ele transporta-se num animal possante, tem poder. Ou seja, cada representação, em termos de animal, vai querer passar também uma mensagem. E é nesse sentido, que não é é? nesse sentido. Ok. Que é nesse sentido. Súria, agora podes falar um bocadinho aqui da importância do yoga, que já falámos aqui em alguns aspectos, mas resumidamente aqui a importância do yoga para o hinduísmo. Nós estivemos a falar nesta nossa história que estamos a fazer, a importância do homem e que princípio, ou quais são as 4 principais coisas que ele tem que fazer durante essa vida. Sim. Portanto, fazer os seus karmas que eu faço, desde que acordo até deito, tudo o que eu faço, falar com alguém, pensar alguma coisa, fazer alguma coisa, é meu karma. Toda a minha atividade é um karma. Portanto, isso fazemos nós Como todos. nós aqui estamos agora, não É é? um karma. Se estivermos a Exato. falar, é um karma. Portanto, temos karmas a cumprir, temos para viver, para sobreviver, para seja qual for, precisamos de dinheiro, portanto vamos ganhar dinheiro. Não só para sobreviver, mas para às vezes estamos a pensar em querer atingir um status social, um status, portanto, a ganhar dinheiro. Depois tem os dharma, que é a minha conduta que eu posso ter na minha vida, para, segundo os manuscritos me é dada, e então eu cumpro isto na minha vivência. Mas não é isso que me importa nessa vivência que eu estou a ter aqui. O que me interessa é eu conseguir o moksha, que é o ponto máximo da minha vivência aqui. E para atingir esse moksha, eu tenho que entrar nesse caminho espiritual, que é para poder unir a entidade divina, para atingir o estado de Brahma, para poder chegar a Deus. Portanto, o yoga é libertação espiritual. Com essa libertação espiritual, eu faço com que não venham neste meio do ciclo de vida e de morte. Mas é muito, muito mais que isso. Mas para atingir isso, eu tenho que fazer certas coisas, tenho que percorrer certos caminhos para lá chegar. E aí acabou de dizer que na última etapa da nossa vida existem os sannyastra, que as pessoas abdicam do meio onde estão a viver e vão se isolar, vão se hibernar e vão atingir, falar com Deus. Sim. Portanto, esse é o verdadeiro yogi. Já nesta última fase da vida. E exatamente, quando eu quero, para atingir isso, eu tenho que me abdicar de tudo o que é mundano. Eu tenho que deixar de existir eu como eu tenho que deixar de existir eu com a minha família, eu tenho que deixar de existir eu como... Há uma abnegação total. Exatamente. Ou no meio onde estou, no meio da sociedade, no meio da família, eu tenho que sair disto. Sim. Porque o meu corpo é feito deste corpo e do que lá está dentro. Portanto, eu tenho que libertar isto. Portanto, tudo o que é mundano que está à minha volta, que é o meu corpo, é para ficar de lado. Eu tenho que crescer espiritualmente. Então, o yoga é um caminho que vou seguir para atingir isto. Mas isso é uma viagem muito complexa, muito difícil, e que na altura em que isto era, esses ensinamentos, só altezas é que tinham direito a esse ensinamento para poderem chegar onde estão. Mas depois, aquilo tem um ensinamento, era ensinado nos gurukuls, eram escolas privadas para eles, e que tem diferentes etapas até chegar aí. E são 9 etapas que vai criando uma atrás da outra. Quando eu passar noutra, vou entrar noutra, até chegar a essa parte final. Portanto, demora anos. Mas para isso eu preciso de dieta, preciso de meditação, preciso de respiração, preciso de posturas. Portanto, tudo isto é um complemento de várias áreas. Exatamente, para eu chegar aonde chego, que é a libertação. O que nós consideramos yoga agora é praticada para efeitos do bem-estar mental, psíquico, relaxamento, e portanto aplicamos essa filosofia
uns com mantras, outros com posturas, outros com respiração, outros com meditação, que não têm nada a ver com o que eu quero fazer ao fazer o yoga. São atos que eu pratico para o meu bem-estar, mas não para ir ao encontro ou unir-me com o universo, com o Deus. Esse é o verdadeiro significado do yoga. Okay. Exatamente. E talvez então por isso é que também acabou por se tornar tão universal. As pessoas perceberam que havia benefícios nessa prática. Há benefícios, exatamente, há benefícios na saúde das pessoas, na saúde, na maneira como, no Ocidente, na maneira como nós vivemos agora. A vida é cheia de stress, comigo eu liberto-me do stress, portanto isso faz parte. Agora eu pratico esse yoga consoante eu consigo fazer. Há uns que praticando postura, exatamente, há uns que preferem só meditação, há uns que estão há alguns tempos na sua vida ou do dia com os mantras, e são diferentes meios que eu vou conseguir para encontrar algum equilíbrio entre o meu corpo e a minha mente. É verdade. E agora, falando aqui um pouco individual de cada um de vocês, Pradip, qual é o impacto da espiritualidade na sua vida, no seu dia-a-dia? Como eu tenho dito algumas vezes, correndo já o risco de ser um pouco chato, entre aspas, o hinduísmo é mais que uma religião, é uma filosofia de vida, é uma civilização, portanto, é uma cultura. E, portanto, que nos encaminha ou que nos mexe tanto a nível espiritual como religioso, como social. E, portanto, desde que nós somos concebidos até a nossa morte, nós estamos ligados a esta cultura, a esta civilização que é o hinduísmo. E, portanto, o impacto desta espiritualidade, este conceito de civilização, no meu entender e para mim pessoalmente, é muito grande. Desde que, por exemplo, o meu dia-a-dia de manhã, após a minha, digamos que os meus cuidados de limpeza física, eu procedo logo uma espécie de limpeza espiritual, que é fazer uma oraçãozinha. Temos quase todos nós, as nossas casas temos um templozinho e, por exemplo, a minha prática, e se calhar de uma grande parte dos hindus, é de manhãzinha, depois da limpeza física, é uma limpeza espiritual. Sentamos, fazemos uma oração, cantamos um bhajan, que é uma música devocional, ou simplesmente ficamos sentados a meditar. Enfim, passamos ali alguns minutos connosco próprios, não é? A meditar ou a tentar unir-nos com seja o que for. Portanto, penso eu que se não tivesse este tipo de, ou esta cultura no meu DNA, se calhar seria a vida mais monótona, sem graça. Penso eu. Portanto, o impacto é grande desta espiritualidade e desta cultura. Vou-lhe pedir que faça aqui um pouco a tradução e coloque esta questão também que é o nosso sacerdote. Por isso. આ કલ્ચર છે હિન્દુ કલ્ચર છે એ તમારા માટે શું લાગે છે? તમે હિન્દુ વગર જીવી શકશો? હિન્દુ ધર્મ છે, મુખ્ય મેન ધર્મ હિન્દુ સનાતન ધર્મ જ છે. પેલી વસ્તુ તો એ છે. Portanto, o Shastri, o que o sacerdote diz é que dos nomes, por exemplo, do hinduísmo é Sanatana Dharma. Aliás, o hinduísmo é conhecido como Sanatana Dharma. O hinduísmo, esse termo foi, digamos que, carimbado na altura por alguns invasores e por alguns escritores do Ocidente. Mas o verdadeiro nome é Sanatana Dharma, que se chama a religião eterna. E, portanto, o que ele diz é que isto é mais que uma religião, portanto, a questão da cultura que estava é uma cultura eterna e, portanto, o impacto na vida dele é grande. É grande. E para si, Serina? Para mim, partindo do princípio que eu sou dividida em duas partes, assim como eu cresço na minha vida desde pequenino ir para a escola para até atingir a parte ou alguma categoria profissional, vá lá, se eu quero chamar, ao mesmo tempo eu devo crescer espiritualmente. E porquê? Porque eu, quando morrer, não vou levar nada comigo, a não ser de todos os valores espirituais que eu adquiri durante a minha vivência. Portanto, a espiritualidade, e há bocado aí eu dizia, nos hindus existem diferentes tipos de iniciações espirituais. A começar no nascimento, a começar na gravidez. Durante a gravidez é introduzida à mãe
ou à criança, entre aspas, o Garba Sanskrit. O que é isso, Sanskrit? Sanskrit é alguma coisa espiritual que introduz nas pessoas, nas diferentes fases da vida. Durante a gravidez, e sabemos hoje, cientificamente mostrado, que tudo o que a mulher passa na gravidez é passado à criança. Exatamente. Eu bebo álcool, prejudica a minha criança, e eu fumo tabaco, eu prejudico a minha criança. Se eu não tiver uma dieta equilibrada, eu prejudico a minha criança. Portanto, se tudo esses valores materiais ou mundanos prejudicam a minha criança, a parte espiritual também modifica a minha criança. Então, aconselha-se esse Garba Sanskar é que a mãe deva dedicar durante a sua gravidez com leitura dos livros épicos. Eu vou ler, vou ficar bem comigo própria, porque vai-me fazer bem, mas vou passar essa mensagem à minha criança. Depois, nasce a criança, é mais uma sanskar, que é quando eu dou nome à criança, ou quando eu batizo a criança. Eu entrego nesse dia, o batizado para nós é o quinto ou sexto dia, eu entrego essa criança aos pés de Deus, a dizer agora, proteja. Portanto, é o nosso batismo, é o outro sanskar. Depois, continuamos à frente, isto há vários, há 16 sanskares. Cada etapa da vida vai ter o seu, não é? Depois entramos na fase do casamento. O casamento não é mais do que outra iniciação de o que é o casamento, como marido e mulher devem comportar-se, como é que se devem comportar. E, portanto, isto é feito dentro da cerimónia de casamento, é introduzido todos estes significados ou todos os sentidos da vida do casamento. Depois temos a história da parte final, que é quando eu morro, que é o Antim Sanskar, ou Agni Sanskar, em que eu introduzo essas orações, esse tipo de espiritualidade, para que aquela alma consiga libertar-se, consiga percorrer um caminho são, mediante aquilo que ele fez. Mesmo não tenha feito, eu faço esse ritual pedindo a Deus que, olha, encaminhe para um caminho saudável. Portanto, durante a nossa vida, a espiritualidade é acompanhada par a par da nossa vida. Portanto, se não tiver a espiritualidade e se for graduada muito seguramente, eu não sou nada, porque a espiritualidade vai-me dizer como eu vou viver com a minha família, com a minha sociedade, com o meu meio, e esses valores, para mim, essa espiritualidade faz parte. Faz parte. Para as duas próximas questões, vou colocar aqui a ambos. A próxima tem a ver aqui com o facto da Câmara Municipal de Odivelas dinamizar várias iniciativas aqui no âmbito de diálogo interreligioso, desde reuniões com comunidades religiosas, seminários, visitas a templos, feiras gastronómicas e culturais, entre outras iniciativas. Para ambos, qual é que é a importância, o impacto destas iniciativas no âmbito do diálogo interreligioso por parte da Câmara Municipal de Odivelas? Para começar. Portanto, eu penso que a Câmara Municipal de Odivelas está pioneira, ou é pioneira nestas iniciativas e nesta prática. E, portanto, nós consideramos como... digamos que estas iniciativas são um veículo muito importante para a integração ou inclusão, como nós quisermos chamar ou pensar, das várias comunidades no concelho e por que não pensar no país. Portanto, digamos que a CMO está deu o primeiro passo e penso eu que já há outros concelhos e outras câmaras a seguir o exemplo. É uma oportunidade das comunidades e entidades, instituições, porque nós no último encontro falamos em alargar um bocadinho, digamos, os participantes para além de comunidades religiosas, porque há instituições e há, que não são comunidades religiosas em si. Exatamente, que não são só comunidades religiosas, e, portanto, mas que também são importantes para este objetivo, penso eu, que é o da integração e da inclusão. E, portanto, é só bom. Portanto, o que a CMO teve a iniciativa de fazer, penso que vai ajudar a que alguns dos episódios que nós temos agora assistido nos últimos tempos tenham algum esclarecimento, tenham alguma informação, porque, por exemplo, penso eu que uma das nossas falhas como comunidades também de representativas de minorias é a falta desta informação que poderíamos de alguma forma passar para fora. E a CMO está a nos ajudar a fazer esse trabalho. Haver essa abertura, esse diálogo, não é? E nos ajudar a juntar. Portanto, só o simples facto de, num local, juntar estas comunidades todas, independentemente das suas crenças, já é um caminho. Portanto, nós estamos ali todos e
esperamos que todo o resto da comunidade que apareça e que há de aparecer, os interessados hão de aparecer, e depois o passo à palavra. Não é? Exato. E, por exemplo, esta iniciativa de fazer um podcast, digamos, um vídeo de apresentação, vem mesmo ao encontro daquilo que nós estávamos a pensar, todos nós, não é? De nos darmos a conhecer. E que, sendo a Câmara, a CMO, um veículo para nós nos conhecermos. Portanto, é importante aquilo que a CMO está a fazer e dou os parabéns. Obrigada. E para si, Súria, qual a sua opinião neste tipo de iniciativas? Eu vou avançar um bocadinho mais além da Câmara Municipal de Odivelas. Claro, com certeza. Não, que eu tenho que louvar a iniciativa que tem, mas não sei se tem conhecimento, o Governo também tem essa iniciativa, por intermédio da AIMA e por intermédio do Grupo de Saúde. Isto é na sequência de uma lei criada, a Lei da Liberdade Religiosa, exatamente, que já está a fazer 25 anos, e que depois estas duas entidades tomaram essa iniciativa de poder juntar confissões para poder divulgar. O que é que nós estamos a fazer? Propriamente nesses grupos, sim. quer a nível da saúde, quer a nível de... É importante também que as pessoas saibam que há um trabalho que está a ser feito a nível nacional. Não é? E o que é que se faz? Juntamos confissões, cada confissão sobre qualquer tema explica o que é, sem importar-me ou sem criticar o que é o outro. Sim. Portanto, ao fazermos esse diálogo, a nível dos hospitais, exatamente igual, a nível dos hospitais, a dar a conhecer aos profissionais, porque hoje em dia a diversidade em tudo que é muito grande. Dar a conhecer aos profissionais que isso não fazia parte da carreira médica ou da enfermagem, aprender além do cristianismo. Sim, porque há questões também ligadas à religião que acabam por influenciar a saúde. Exatamente. Não é? E, portanto, havendo isto, a nível da saúde também estamos a fazer esse trabalho. Eu estou a falar isso porque eu participo nos dois trabalhos, sim, portanto, estou à vontade de falar. E o que é que nós fazemos? A nível da saúde, esclarecer, sensibilizar os profissionais de saúde e não só, cada confissão, que nós temos esses direitos, o que nós somos, o que é preciso para vocês nos entenderem. A nível da AIMA, exatamente igual, somos todos diferentes, cada um fala da sua fé, temos reuniões mensais em sítios diferentes, e o que é que acontece? Antes da reunião, se for no templo Radha Krishna, eu tenho que dizer o que sou hindu, o que é que isso pode, a explicação sucinta. Depois fazemos a nossa reunião propriamente dita. E depois existem temas que nós debatemos. Por exemplo, tivemos a tentar fazer alguns congressos, alguns seminários, a explicar o que é cuidar do outro, sobre a diferentes confissões, o que é... há dois dias estivemos na Assembleia a fazer um painel em que tivemos diferentes confissões a falar sobre o que é papel da mulher em cada confissão. Portanto, é um bocadinho dar a conhecer o que nós somos. E, portanto, existe essa iniciativa com vocês. É a primeira iniciativa, acho muito bem. E o que é que isso é de louvar? E o que é que isso faz? Faz com que nós somos todos filhos de Deus. Somos todos iguais, mas somos todos diferentes. Se nós entendermos que a religião não é elo de guerra, mas é um elo de paz, se calhar o respeito mútuo, conhecendo melhor, há um respeito mútuo e caminharemos para uma sociedade de paz que a gente tanto deseja. Obrigada. Agora eu ia pedir que deixassem aqui uma mensagem para quem nos está a ver e ouvir. Se pudermos começar aqui com o sacerdote em primeiro lugar, ia-lhe pedir que colocasse essa questão, ele que quisesse a mensagem que nos queira deixar. também एक मैसेज शिव मंदिर नो તમે કહેજો કે બધા આવો શિવ મંદિરમાં આવો ગુજરાતીમાં ભગવાન શિવ છે, મહાદેવ આમ તો કલ્યાણકારી દેવ છે, અને આપણે ઓદિવેલેસ સંત અંતોનિયો બેલા વિસ્તારની અંદર જે શિવ મંદિર આવેલ, તો બધા ભક્તોને એવી પ્રાર્થના, ઓલ પોર્ટુગલ લિસ્બનની અંદર રહેતા દરેક ભક્તોને કે જરૂરથી શિવ મંદિરની એક વખત મુલાકાત લે અને ભગવાન શિવજીના દર્શન કરી શું હિન્દુ કલ્ચર છે આ બધું જાણે, અને ત્યાં અવશ્ય જાણવા જેવું છે. અને ભગવાન શિવ છે, કલ્યાણકારી મહાદેવ ભગવાન શિવજી છે, દરેકનું કલ્યાણ કરે એવો દેવ છે. તો દરેક ભક્તો અવશ્ય અહીંયા એક વખત પધારે. અને અલગ અલગ તહેવારો હોય છે, જે તહેવારોની અંદર પણ અલગ અલગ તહેવારો
અહીંયા ઉજવવામાં આવે છે શિવ મંદિરની અંદર, તો દરેક ભક્તો એ જગ્યા ઉપર પધારે. A mensagem do nosso sacerdote, Shastri Nitin Joshi, portanto, eu penso que seja útil e prazeroso ouvir um pouco da língua, que é o Gujarati. Ele está a falar o Gujarati, portanto, da zona do Gujarati. Para no fundo, a mensagem é convidar a todos a visitar as nossas instalações, que é o Templo de Shiva, ou o Shiva Mandir Portugal, que é o nome oficial, portanto, o Templo de Shiva, que está situado nas Torres da Bela Vista, em Santo Antônio dos Cavaleiros. Portanto, poderão aceder ao calendário das atividades do Templo de Shiva via redes sociais, via a página do Templo de Shiva. Portanto, é só ir ao Dr. Google, não é? Que é agora o médico mais famoso na internet. Portanto, estamos no Facebook, estamos é procurar pelo calendário de atividades, ou aparecerem todos os dias às 8 da manhã ou às 7 da tarde, que há a tal oração, o tal arti que a Surya também falou e que também há no Radha Krishna, portanto, e onde irão de certeza ser recebidos com muito boa vontade e que não se tenha a ideia que se vai lá para ser ou convertido ou ser... Pode-se lá ir simplesmente para conhecer, simplesmente para meditar, ou simplesmente para estar lá. Ou seja, tem as portas abertas. Tem as portas abertas e o que o Shastri estava a dizer, venham conhecer um pouco, venham nos conhecer. E nós poderemos, se calhar, falar um pouco de outras coisas como Shiva ou sobre nós próprios. No fundo essa é uma mensagem de venham nos visitar. Sim. Estamos dispostos a isso. E eu acrescento como, agradecendo o Templo de Shiva, agradece à Câmara Municipal de Odivelas por esta oportunidade, por todo este trabalho que tem feito que nos permite dar-nos a conhecer, digamos, ao grande público e digamos, criar pontos para um bom entendimento. Penso eu, e tinha aqui escrito, todos juntos e diferentes fazemos um arco-íris belíssimo e harmonioso. Portanto, Om Namah Shivaya, sejam bem-vindos ao Templo de Shiva, tem as portas abertas e é também a vossa casa, é a nossa casa e a vossa casa. Muito obrigado. Obrigada. E Surya, a sua mensagem, por favor. Ora bem, a minha mensagem para todos que estão a ver esse programa, irão de certeza ficar muito mais ricos nos vossos conhecimentos, aprenderão a viver em paz dentro da intensa diversidade criada por Deus. Que seria do universo se todos fossem iguais? Monótono, sem graça. Mas o Criador, que é nosso único amigo, pensou nisso tudo e criou essa beleza. E ao terminar isto, queria dizer, uma coisa é nós ouvirmos, outra coisa é nós presenciarmos e fazermos, sentirmos fisicamente esse ambiente divino de diferentes confissões. E aqui, em nome de todas as confissões hindus que existem em Portugal, independentemente em nome de quem eu venho cá, Sim. Acho que o ir à casa de Deus é uma maneira de ganhar uma energia positiva, porque existe lá Deus em pessoa. E agora vou terminar porque nos templos hindus existe Deus em pessoa. Quando as imagens são colocadas nos templos, elas sofrem uma santificação. Isto é, eles dão a vida que é prana pratista, e portanto, quando eu estou num templo, perante uma imagem qualquer, essa imagem deixa de ser a pedra para ser a divindade em si, com quem eu posso comunicar, com quem eu posso falar, e de certeza que aquela pessoa vai vir. Ela não tem língua, não tem idioma, qualquer idioma é Deus e portanto vai perceber. É um sítio onde poderemos estar em paz connosco próprio, que é, no fundo, o que nós todos estamos à procura. É paz pessoal, familiar, social e mundial. E obrigada, mais uma vez, à Câmara Municipal de Odivelas. Obrigada. Chegámos assim ao fim deste episódio. Ficámos a conhecer um pouco melhor o hinduísmo. Obrigada, Surya. Obrigada, Pradeep. Obrigada, sacerdote, por terem estado connosco. Para quem está desse lado, obrigado por nos acompanharem. Se gostarem, partilhem e ouçam os restantes episódios. Convidamos todos e todas a participarem nas várias iniciativas da 3ª Semana da Harmonia Interreligiosa e do Diálogo Intercultural, que decorrerá no final de setembro. Até ao próximo episódio. Obrigada.